Palavra do Senhor em Romanos, capítulo 14, nós estaremos lendo os versos 17 e 18. Romanos, capítulo 14, versos 17 e 18. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Vamos ler novamente? Todos juntos agora? Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Nós precisamos buscar o princípio da excelência naquilo que fazemos. Nós precisamos fazer tudo para a glória de Deus, seja no trabalho, na família, na igreja, nos lugares que Deus tem nos colocado. E isso significa fazer o melhor, fazer bem feito. Alguém, para ilustrar o que é o princípio da excelência, disse que havia um menino de 10 anos, um exímio músico, e ele tocava um instrumento solo de uma forma extraordinária, e ele tinha um mestre que estava conduzindo o seu desenvolvimento musical. De repente, num determinado dia, o seu mestre se assentou no teatro, ali na primeira fila, e o teatro estava lotado de pessoas para verem aquele menino fazer então a sua performance musical. E ele tocou de uma maneira com que todo o auditório ficou impactado com a qualidade da sua música, o seu tempo, o seu ritmo, aqueles arranjos tão complexos e um menino tão novo conseguindo executar com tanta primazia. Quando ele terminou, aquelas pessoas o ovacionaram, todos ficaram em pé e o aplaudiram durante alguns minutos, dado o impacto que ele causou naquele auditório. Mas quando ele chegou atrás da cortina, ele fez uma pergunta para uma das pessoas que apoiavam ali no palco. Você viu se aquele senhor de cabeça branca, se ele levantou? E o rapaz que estava ali no palco falou assim, mas garoto, olha o que aconteceu aqui. Todo esse teatro aplaudindo a sua qualidade musical, por que você quer saber daquele homem sentado ali na frente? Por que te interessa tanto se alguém de repente não aplaudiu você? E ele disse, porque ele é o meu mestre. Porque ele é o meu mestre. Então, meus amados irmãos, nós precisamos buscar uma expressão de vida em que nós tentamos fazer o melhor. E o melhor sempre para Deus. Não importa se todos os outros levantam e aplaudem, ou se eles, ao contrário, até se reprimem com aquilo que procuramos fazer. O que importa é se o nosso mestre se agrada da nossa vida. O texto que nós lemos fala do segredo para sermos agradáveis a Deus. E, às vezes, por tabela, sermos agradáveis aos homens. Veja que o versículo 18 chega a essa conclusão. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus, a Cristo e agradável a Deus, e, geralmente, em muitas circunstâncias, será aprovado pelos homens. Então, é legítimo nós buscarmos fazer as coisas com excelência. A igreja do Senhor Jesus precisa ter o princípio da excelência, mas nós não podemos confundir excelência com consumismo. E aí entra uma questão delicada dos nossos dias. Quantas e quantas vezes a vida das comunidades locais tem sido pensada, e às vezes até respeitando um certo nível de princípio da excelência, mas para que nós sejamos agradáveis aos homens, para que as pessoas cheguem
e consumam aquilo que nós podemos oferecer. Há igrejas, por exemplo, que estão muito preocupadas com isso, e isso as move em ter um bom ministério infantil, isso as move em ter um bom trabalho com jovens, isso determina o ambiente do culto. Quantas vezes nos nossos dias tem determinado o tipo de pregação? Esses dias, lendo um material de orientação para plantadores de igrejas, eu vi algo que me assustou. Naquele material de plantação de igrejas, estava sendo orientado assim: evite pregar sobre o pecado nos primeiros anos de plantação. Por que eu evitaria, você evitaria pregar contra o pecado nos primeiros anos de plantação? É simples, não é difícil de entender. Porque nós estamos tentando ser agradável aos homens. Não confunda o princípio de excelência com o princípio de consumo. Nós temos que fazer o melhor para Deus, para a glória de Deus. E excelência significa você fazer o melhor diante do que Deus tem te dado, dentro da sua realidade. Citei agora há pouco o exemplo de um exímio músico na pré-adolescência. A minha performance excelente na música é muito diferente, por exemplo, da performance excelente, cheia de excelência, do Jaderson. Porque ele sabe e tem recursos musicais muito maiores do que os meus. Mas observe como é o coração de Deus. O coração de Deus não está interessado se eu toquei melhor, se eu cantei melhor que o Jaderson, ou vice-versa. O coração de Deus está interessado. Você fez para a minha glória, e já que é a minha glória, você fez o seu melhor dentro dos recursos que eu tenho te dado. Compreende isso? Mas volto a dizer, nunca podemos confundir o princípio da excelência com o princípio do consumo. Temos que ser uma igreja que busque agradar a Deus, quando possível, abençoando e agradando os homens, mas agradar a Deus. E de vez em quando, agradar a Deus vai significar necessariamente desagradar aos homens. Como então nós podemos avançar sendo uma igreja saudável, num tempo em que parece que as igrejas que mais crescem, mais alcançam seus objetivos, e às vezes objetivos megalomaníacos, são justamente as igrejas que se amparam numa visão de consumo. Nós precisamos entregar o crescimento a Deus, e nós precisamos servi-lo com intensidade. Isso é o que Deus espera de nós. Por isso nós escolhemos esse tema em oração, para ser o tema do ano de 2020. Uma comunidade com propósito, vida e paz. Então veja que o tema começa dizendo uma comunidade. Comunidade envolve relacionamento. Comunidade envolve conexão. Comunidade envolve um ambiente de crescimento. Comunidade significa cuidados uns com os outros. Comunidade expressa o que a igreja é. Povo de Deus, gente de Deus, reunida num determinado lugar para servir ao Senhor. Precisamos ser uma comunidade. É por isso que é muito pouco você vir aqui no domingo e dizer assim, olha, aquela igreja tem uma boa palavra, eu gosto do estilo do louvor, ou seja, nós que somos tão falhos, e falhamos muito mesmo, há coisas aqui que me incomodam muito, pessoal. De vez em quando eu vejo um erro de português na letra aqui no projetor, vocês não sabem tanto que eu tenho que orar a Deus para eu voltar a cultuar. Me dói lá na alma, ao ponto de às vezes a Anaí perceber e falar assim, Jean... Então a gente quer fazer as coisas com excelência, mas a gente falha muito também. Então nós vamos sempre melhorar. Mas ao mesmo tempo, meus amados irmãos, às vezes você vem aqui e fala assim, que culto gostoso, que ambiente gostoso, que palavra abençoada, centrada na Bíblia, mas você ainda não tem às vezes a percepção do que é ser comunidade. Você não desenvolve relacionamentos,
termina o culto, você vai embora rapidinho, não quer conversar com ninguém. Lhe faltam amigos. Você não tem com quem contar, mesmo frequentando a igreja, você não tem com quem contar nos dias de adversidade, quem ore com você e por você. E aí a tendência nossa qual que é? É não nos vermos igreja, nos vermos um consumidor daquilo que a igreja oferece. Então nós precisamos reafirmar a nossa vida comunitária. Vem a importância da candeia, de você ir para uma casa, de você ter relacionamento com pessoas, de você orar com elas, às vezes de você abrir a sua casa como expressão da vida comunitária. A importância para aqueles que estão nessa fase. Nem todos vão estar lá nas candeias, mas a igreja tem oferecido um caminho de crescimento espiritual, que é o discipulado. É o modelo que Jesus nos deixou. É a melhor forma para você crescer na graça e no conhecimento de Deus. Só que tem gente que não gosta do discipulado. Por quê? Porque é um ambiente de comunidade. É um ambiente onde nós somos desafiados uns pelos outros, onde nós abrimos o coração uns com os outros. Mas o que é igreja? Então nós temos que perseguir o princípio da excelência, mas sem nunca deixar de termos uma vida em comunidade. Como isso é importante para os nossos filhos. Você sabe por que há uma perda tão grande de pessoas na comunidade da fé quando a gente chega na pré-adolescência e às vezes na adolescência? Por que a gente perde tantos pré-adolescentes e adolescentes? Meus amados irmãos, a igreja do Senhor Jesus muitas vezes perde pessoas nessa idade, porque elas precisam de relacionamento. Qual é a marca da relação de um adolescente? Ele passa a diminuir o tempo com os pais. O carro precisa agora ir em 2 lugares. Antigamente ia em um só, porque a família estava reunida. Mas agora ele tem conexões, ele tem amizades, ele precisa de grupo. Ele precisa de outros adolescentes, de outros pré-adolescentes. Isso é uma fase da vida. Então preste atenção no que eu vou te dizer. Mas de repente na igreja ele não tem relacionamentos. Os amigos dele não estão aqui. Ele não está conectado. Ele não tem memórias afetivas. E aí quando isso acontece, ele vai aonde? Onde ele construiu essas pontes. E às vezes eu vejo o desespero dos pais ao perceberem que os filhos estão totalmente longe do interesse pela igreja do Senhor. E é comum então o pai dizer, então eu vou ter que ir para um outro lugar, deixa eu ver onde meu filho vai se conectar, será onde ele fará amizade? Nós já temos que trabalhar isso desde agora. Nossos filhos precisam de relacionamentos entre si, crescerem juntos. Nós precisamos ser uma comunidade de tal maneira com que daqui a alguns anos os melhores amigos dos seus filhos são os irmãos que ele teve aqui na igreja. E os outros melhores amigos dele são os que ele alcançou para Jesus. É isso que nós temos que lutar para construir. No próximo sábado nós estamos trazendo a equipe do Palavra da Vida. Para quê, irmãos? Treinar a nossa equipe. Nós temos investido muito em treinamento. E há uma coisa que todos aqueles que têm servido a crianças, pré-adolescentes, adolescentes, estão fazendo a leitura em conjunto. Nós precisamos desenvolver relacionamentos. Então, no sábado aqui, por exemplo, vamos ter uma equipe de fora treinando pastores, líderes, irmãos, para que nós possamos entender a linguagem, o momento, o desafio com essa geração. Daqui uns dias teremos acampamento. Aí às vezes você, meu irmãozão, minha irmã, você fala assim, não sei, negócio de acampamento, acho que eu vou levar esse menino, né? Vou lá para o interior de Goiás, então eu vou levar ele para lá, para a gente ficar lá junto, não sei o quê. E você deixa de investir no seu filho.
deixa de dar a ele a oportunidade de ser impactado pela palavra, de brincar, porque acampamento tem isso, gente. O pessoal brinca. Eu vou falar um negócio aqui só em segredo para vocês, que eles não ouçam. Mas, por exemplo, a minha geração bagunçava mais que a de agora. Não vou falar o que a gente fazia, porque vai que inspira. Aí não dá trabalho para o DJ. Não é? Não é verdade? Mas assim, quantas marcas profundas, gostosas, quantos relacionamentos, nós precisamos ser uma comunidade, buscando excelência, mas comunidade. E tudo isso buscando o quê? O propósito de Deus para a nossa vida. Por isso nós escolhemos esse tema, uma comunidade com propósito, vida e paz. Nós sabemos porque nós estamos aqui. Nós sabemos porque Deus nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Nós sabemos quem éramos, pecadores condenados, e que agora somos a comunidade daqueles que foram lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro para viver nesse mundo, anunciando as maravilhas do nosso Deus. Nós temos consciência do porquê Deus nos plantou. Isso é uma comunidade com propósito. Nós temos e devemos ter essa ciência. Nós temos discernimento que estávamos mortos. Porque nós podemos dizer nós somos uma comunidade, não apenas uma aglomeração de pessoas, como lá no cinema do Goiânia Shopping, deve ter um monte de gente reunida nesse momento. Nós não somos isso, nós somos uma comunidade que sabe por que existe, sabe o preço que foi pago pelas nossas vidas, mas por que a gente pode dizer aqui tem vida? Por quê? Pois morreu a nossa morte, para vivermos o quê? Sua vida nos trouxe grande salvação. Nós sabemos que aqui tem vida, porque nós sabemos que a vida sem Jesus é morte espiritual. E se Jesus não entrar na vida das pessoas agora, não vai ser só morte espiritual, será morte eterna. Então nós não somos o caminho que leva à vida, mas nós anunciamos e conhecemos o caminho que leva à vida, porque essa igreja não salvará uma só pessoa, mas ela proclama a vida que Jesus tem para dar. Então aqui é um lugar de vida, porque Cristo está aqui, e onde Cristo está, ali há vida e poder no seu nome. E aí a gente pode dizer para as pessoas, na vida comunitária nossa, aqui é um lugar de paz. Não é a paz que as pessoas conhecem lá fora. As pessoas lá fora acham que paz é a ausência de problemas. Deixa eu te dizer uma coisa. Existem países com o IDH, que mede a qualidade de vida, altíssimo. Países ricos. Países que as pessoas não têm preocupação por falta de dinheiro. Pastor, é o meu sonho eu nunca ter que me preocupar com dinheiro. Está tudo resolvido, está tudo em paz. Tem gente que vive assim, você não sabe disso não, irmão. Talvez você nunca experimentou, mas tem gente. Se o senhor também quiser me dar, eu vou aceitar em nome de Jesus. Mas você sabia que vários desses países possuem os maiores índices de suicídio? Percentualmente falando? Mas como assim? Se paz é morar num bom lugar, ter dinheiro para os seus sonhos, ter uma boa carreira, estudar, ter os seus filhos e assim por diante, e não acontecer, se possível, nenhuma tragédia no decurso da sua vida, por que as pessoas estão depressivas? Por que elas estão infelizes? Por que elas estão incompletas? Porque o vazio que existe dentro de você é o vazio do tamanho do Deus eterno que te fez. Então, só um relacionamento
com Deus pode te dar paz. Aí é possível, mesmo você lutando com seus problemas, você ter paz. Mesmo você sendo perseguido, você ter paz. Mesmo as coisas não sendo do jeitinho que você projetou a vida, às vezes com percalços, com tribulações, mas você ter paz. Porque Jesus disse: minha paz vos deixo, minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Temos que perseguir esse ideal, sermos comunidade. Temos que perseguir o propósito pelo qual nós existimos e temos que testemunhar a vida e a paz que nós encontramos em Jesus. Isso é muito importante. Mas para tudo isso ser algo intenso em nós e vivo em nós, nós temos que às vezes mudar nossa mentalidade. Ver as coisas por um outro ângulo. John Kennedy, quando assumiu os Estados Unidos, ele assumiu no meio da Guerra Fria, um dos presidentes mais jovens até então daquela nação, um povo que estava frustrado, e no seu primeiro discurso como presidente, ele soltou uma frase que poderia ter tido um impacto muito negativo, mas naquela época foi uma frase revolucionária. Sabe o que ele falou? Parece muito simples, mas teve grande impacto naquela geração. Ele disse: não pergunte o que o seu país pode fazer por você. Pergunte-se: o que eu posso fazer pelo meu país? Olha só. Não pergunte o que o seu país pode fazer por você, mas se pergunte a si mesmo: o que eu posso fazer pelo meu país? O que ele conseguiu a partir daquele momento? Ele mudou a chave. Porque a mentalidade das pessoas era: o que podem me oferecer? E ele diz: nós queremos ser uma grande nação, nós queremos ser um grande país, nós queremos um novo tempo, uma nova história, então você precisa mudar o seu raciocínio. Você precisa se perguntar o que você precisa fazer para que esse país seja uma grande nação. A maneira com que nós vemos as coisas influencia muito a construção de toda a nossa história. Lembro de uma outra história interessante em que uma empresa mandou 2 consultores para a Índia. Aquela empresa trabalhava com sapatos. E, passado alguns dias, a empresa recebeu um e-mail de cada consultor. O primeiro disse assim: cancelem o projeto Índia. Aqui as pessoas não usam sapatos. Mas o outro consultor mandou o seguinte relatório: preparem mais dinheiro para o projeto Índia, porque aqui as pessoas ainda não usam sapatos. Porque esse texto é um convite a uma nova mentalidade. Veja o que o versículo 17 diz: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, está lá, né, também. Não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Você vai entender que esse é um chamado a uma nova mentalidade, se você olhar para o contexto do versículo. O apóstolo está orientando a igreja. Se você pega o primeiro versículo do capítulo, você verá que ele diz que nós precisamos acolher o fraco na fé, aquele que não tem maturidade cristã, e sem ficar discutindo assuntos desnecessários com ele. Se você pega o primeiro versículo do capítulo 15, novamente ele diz: você que é forte, e a palavra forte aqui é a ideia de maduro, você consegue lidar com algumas coisas na fé com mais maturidade do que outros que são bebês na fé, que ainda não cresceram adequadamente em Jesus, que se escandalizam com qualquer coisa. E aí o apóstolo está dizendo: nós temos, se você é uma pessoa mais forte, mais madura, você tem que cuidar dos imaturos, você tem que considerar os que são fracos. Mas há um ambiente cultural aqui muito específico. Naquela época em Roma, todas as carnes, se você fosse num açougue comprar carne,
Todas as carnes eram antes sacrificadas aos falsos deuses. E aí havia uma turma na igreja, imatura, segundo Paulo, que dizia o seguinte: tem que virar todo mundo vegetariano. Porque qualquer carne que se comprar em Roma, primeiro passou por um açougue, no açougue teve lá uma cerimônia de sacrifício, como é que vai comer essa carne? E eles começaram a julgar os que comiam carne. Já pensou? Você tem que abrir mão da picanha, gente. Picanhazinha assada, final de semana. Porque o infeliz do açougueiro fazia lá a macumba dele. E o que o apóstolo está dizendo é o seguinte, lá atrás, que esse tipo de preocupação é imaturidade. E por uma questão simples, porque tudo aquilo que Deus fez para que nós possamos consumir é para a glória dele. Mas aí o apóstolo diz assim, mas se você não considera a fraqueza espiritual do seu irmão, e você não dá um passo atrás, você não recua num cuidado espiritual com ele, você está errado. E aí o que o apóstolo Paulo diz então? Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Em outras palavras, ele está dizendo, o reino é maior do que essas questões. O reino é mais glorioso do que essas questões. O reino precisa ser prioridade no nosso coração, acima, por exemplo, do nosso direito de comer carne. Hoje, por exemplo, nós temos uma discussão que não cessa no meio evangélico. Há aqueles que dizem, o crente verdadeiro, em hipótese alguma, bebe alguma coisa que contenha álcool. Isso soa espiritual. Nós só temos um problema, a Bíblia não diz isso, então a gente não pode dizer. Mas a Bíblia denuncia a embriaguez. A Bíblia denuncia o desequilíbrio. A Bíblia fala que nós precisamos estar lúcidos e de maneira lúcida ouvir o Espírito Santo de Deus. Então não é que a Bíblia não fale sobre o assunto. Ela fala. E aí certa vez ouvi alguém dizendo num púlpito de uma igreja, mas o vinho que Jesus tinha não continha álcool. Mesmo? Você acha que não continha álcool? Evidentemente que continha, porque o vinho é vinho, não é suco de uva, porque ele passa por um processo de fermentação e por causa do açúcar da uva produz o álcool. Então o vinho tem álcool. E tinha álcool. Pastor, então o senhor está dizendo que está todo mundo liberado, que não tem problema, se você continuar lendo o texto diz que se você tem na sua consciência uma luta com isso, não tome. Mas o texto está dizendo que se o fato de um irmão tomar uma taça de vinho desmorona a sua fé, nesse texto aqui você é o cara fraco, imaturo, que não cresceu espiritualmente. Porque isso não pode ser obstáculo para você amar o outro, aceitar o outro, caminhar com o outro. Então a Bíblia nos chama a esse ponto de equilíbrio. Agora, a Bíblia também está dizendo para aquele que tem a liberdade de tomar um vinho. Está lá com a esposa, né? Friozinho desse, irmãos. Um fundi. Você fala, vamos tomar um vinho? Você toma esse vinho. Mas você precisa observar se você tem essa mesma liberdade em todo e qualquer lugar. Por quê? Porque há lugares em que pessoas lutaram contra a embriaguez. Filhos viram o desequilíbrio dos seus pais, dos seus lares. Pessoas sofreram por causa do álcool. Além de que há alguns que na sua tradição religiosa sempre tiveram uma visão muito fechada. O que nós, como povo de Deus, temos que fazer? Bom, há ambientes que eu tenho que ser muito cuidadoso, mesmo sentindo essa liberdade lá na minha casa, com uma pessoa da minha convivência. E o que o fraco na fé precisa fazer, ou seja, você que tem dificuldade com isso, você que ainda luta com essa percepção bíblica, porque eu te convido, pastor Jean está sendo incoerente, então me mostre o texto bíblico que proíba. E nós não podemos ensinar aquilo como uma verdade que a palavra de Deus não ensina como uma verdade.
Então, qual é o seu desafio? Respeitar a liberdade daquele irmão, sem julgá-lo, sem lançar sobre ele uma culpa espiritual. Por quê? Por que que quem tem dificuldade com isso dá um passo de amor? Por que que quem quer ter essa liberdade abre muitas vezes mão da sua liberdade? Porque o reino é maior, o reino é justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Então e aí temos muitos assuntos que nós poderíamos colocar nessa situação. Nós somos chamados a ter como princípio central o amor. E isso constrói uma mentalidade de reino. Eu preciso de um pouco de tempo nessa noite para falar de alguns desafios nossos como igreja. Mas antes de terminar essa meditação, eu quero lembrar de algo que o pastor Randy Pope falou aqui por ocasião do momento que nós consagramos o espaço para o culto a Deus. Ele falou sobre 4 formas de sacrifício espiritual que agradam a Deus. Eu não sei quantos lembram disso. E ele expôs alguns textos bíblicos que falam de sacrifícios agradáveis no Novo Testamento. A palavra sacrifício às vezes tem para nós a ideia de peso. Mas na Bíblia, sacrifício aponta para a dedicação, para aquilo que a gente oferta, porque o nosso coração se abre. Então, quando nós temos uma mentalidade de reino, olhamos as coisas pelo prisma do reino de Deus, nós temos uma disposição de oferecer a Deus sacrifícios que Ele se agrada. E aí eu lembro que o pastor Randy Pope fez uma coisa muito legal, e eu queria relembrar vocês que estiveram aqui e falar para você que não esteve, que coisa tremenda. Ele diagnosticou, então, 4 áreas que a Bíblia fala de sacrifícios agradáveis a Deus, que nascem o quê? De uma mentalidade de reino. Ele falou nossa vida, nossa adoração, nosso serviço e nossa contribuição. Vou repetir. Nossa vida, e eu lembro que ele ainda usou esses movimentos para que aquilo ficasse gravado, né? Nossa vida, nossa adoração, nosso serviço, nossa contribuição. Vamos tentar fazer? Será que ainda dá conta? Vamos lá. Nossa, nosso, nossa. Quando nós somos tomados por uma mentalidade de reino, nós temos a alegria de dizer, Senhor, aqui está a minha vida. Senhor, aqui está a minha adoração. Isso tanto na adoração pessoal, como na adoração comunitária, como estamos aqui nessa noite. Nós temos a alegria de usar os nossos dons e serviços. E nós temos a alegria de contribuir com as nossas finanças para a expansão do reino de Deus. Quando nós não temos uma mentalidade de reino, nós queremos saber o que nós vamos ganhar para a nossa vida, não como vamos oferecer a nossa vida. Nós não estamos preocupados com a adoração, estamos preocupados com aquilo que preenche a nossa satisfação pessoal. Nós não estamos preocupados com o que nós vamos servir, nós estamos preocupados como seremos servidos. E às vezes nós achamos que a nossa contribuição financeira é um tipo de pagamento. Eu lembro algumas vezes de ouvir no meu ministério alguém dizendo assim, pastor, eu dei uma contribuição para o senhor lá na igreja. Irmãos, eu não recebo a contribuição quando você dizima. Eu tenho um sustento que a igreja me mantém para que eu possa oferecer meu tempo de maneira integral. Mas você não dizima para mim. Eu não estou ganhando às suas custas, ou a igreja. Você é alguém que está servindo no reino de Deus. E é tremendo quando a gente vê o coração de alguém que tem alegria. Pastor, Deus me abençoou e eu trago com alegria, porque eu quero ver a expansão do reino do Senhor, eu quero contribuir com isso. Então nós vemos as coisas a partir de um outro paradigma.
de uma outra percepção. Talvez nós pudéssemos parafrasear o John Kennedy e dizer para nós mesmos: Jean, não pergunte o que mais ainda o reino de Deus vai fazer por você, porque já tem feito tanto. Mas se pergunte o que você se dispõe a fazer no reino de Deus. Que o Senhor nos abençoe, que nessa noite em que a gente presta contas de algumas coisas, sonha com outras para o futuro, acima de tudo, o nosso coração possa ser um coração que diga: aqui está a minha vida, Senhor, aqui está a minha adoração, aqui está o meu serviço, aqui está a minha contribuição, porque o reino do Senhor é muito maior do que comida ou bebida. O reino do Senhor é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E não há nada que o mundo mais precise do que o teu reino. Curva a sua cabeça, vamos orar.